Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lia, eu trabalho na Transparência Brasil. A gente está fazendo esse vídeo para vocês por dois motivos. Primeiro, para apresentar a Lei de Acesso à Informação, depois para falar do nosso projeto novo com a ABRAGE, que é a Associação de Jornalismo Investigativo do Brasil, que se chama Achados e Pedidos. Bom, vamos começar então pela Lei de Acesso à Informação. A LAI, como a gente gosta de chamar, ela entrou em vigor no Brasil em 2012 e desde então ela é um instrumento para que a gente consiga informações públicas do governo. Como que isso funciona? A partir de 2012, quando ela entrou em vigor, o sigilo passa a ser uma exceção e não a regra no tratamento de informações públicas. Ou seja, você tem que partir do princípio de que todas as informações são públicas e existem regras para definir o sigilo. O que é uma coisa muito importante, porque coloca critérios um pouco mais concretos e impede que o governo segure informações por interesse próprio. Além de definir o que é o sigilo, a lei de acesso ela também vai colocar os procedimentos corretos para você conseguir uma informação pública. Falando um pouquinho do sigilo, a gente tem alguns artigos da lei que tratam do assunto e, a grosso modo, as informações sigilosas são colocadas como aquelas que podem acarretar algum tipo de perigo à segurança nacional, à honra de pessoas e, enfim, ao funcionamento de políticas públicas e do governo. Coisas que são estrategicamente não divulgáveis. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vocês podem consultar ou a própria lei ou a seção de dúvidas do nosso site. Como vocês vão ver, no final do vídeo eu vou acessar o site para mostrar para vocês como ele funciona e tudo mais, e também essa seção de dúvidas. Então, tudo que eu tô falando aqui, vocês vão poder entrar lá e ler com muito mais detalhe, com exemplos, e inclusive tem os exemplos dos artigos da lei que tratam dos assuntos e tudo mais. Então, eu vou colocar mais uma introdução geral, assim, pra vocês, tanto porque, pra não ficar um vídeo muito longo, e vocês podem ler depois, se vocês quiserem. Bom, além da questão do sigilo, eu queria fazer uma diferenciação básica entre dois tipos de transparência. Então, tem a transparência ativa e tem a transparência passiva. A transparência ativa é quando o governo divulga informações espontaneamente. Então, por exemplo, dados que estão no site de uma prefeitura. A prefeitura foi lá e colocou os dados no site sem ninguém perguntar, sem ninguém pedir por esses dados. Simplesmente porque são dados de interesse público. A lei também define alguns dados que, obrigatoriamente, têm que estar no site das prefeituras. Tirando as prefeituras que têm menos de 10 mil habitantes. São os únicos órgãos que são isentos disso são os órgãos de municípios com menos de 10 mil habitantes. De resto, todo mundo tem que colocar o orçamento, o organograma, que são os cargos, né, dentro dos órgãos, e uma série de outras coisas que vocês podem conferir depois. Além disso, temos a transparência passiva. Como ela funciona? Se você quer uma informação e ela não está disponível na transparência ativa, ou seja, você entrou no site, você não conseguiu encontrar a informação, você tem que ter o direito de mandar uma mensagem para o órgão público perguntando. E existe todo um procedimento para como o órgão vai te responder. Geralmente, aliás, seria o ideal, né, se a gente tivesse isso tudo automatizado, informatizado. Então, vou dar o exemplo do governo federal primeiro, que é o mais próximo que a gente tem de um sistema que funciona perto do que a lei prevê. Eles têm um site, que depois eu vou mostrar para vocês, numa outra parte do vídeo, que chama ESIC. O que é isso? É o Serviço de Informação ao Cidadão Eletrônico. Então, é um site em que você entra, faz seu cadastro, registra seu pedido e você tem que receber essa resposta. Então, você entra lá, você fala, eu quero mandar um pedido para o Ministério da Educação, por exemplo, e você escreve lá o pedido. Quero saber quantas escolas existem do estado tal, que são bancadas pelo governo federal. Você manda. Depois de você mandar, o órgão vai ter 20 dias para te responder esse pedido. Se o órgão vir que for uma informação muito complicada de conseguir, ele pode prorrogar, se ele te avisar. Então ele vai te mandar um e-mail falando assim, olha, a gente vai prorrogar seu pedido por mais 10 dias. Tudo bem. Então eles prorrogam o pedido por mais 10 dias e o seu prazo passa a ser de 30 dias. Depois de passado o prazo, pode acontecer várias coisas. Primeiro, você pode receber uma resposta que é satisfatória, ou seja, responde a sua pergunta, tudo que você perguntou. Você pode receber uma resposta que não é satisfatória, ou seja, que responde só parte da sua pergunta, ou que responde uma coisa que você não perguntou e deixa de responder o que você perguntou, ou simplesmente não responde o que você perguntou. Você pode receber uma resposta que te diz
que essa informação é sigilosa, sendo que na verdade ela não é. Você pode receber você pode simplesmente não receber uma resposta. Então, nesses cenários todos, tirando o momento em que você recebe uma resposta adequada, se você não recebe uma resposta adequada, você pode fazer um recurso. Então você entra no SIC de novo, e vai aparecer um botão lá, que você vai clicar, recurso, e você vai fazer um recurso que é o quê? É uma espécie de apelação. Então você vai entrar e falar assim, olha, eu fiz esse recurso aqui e vocês não me responderam. Ou vocês responderam de forma inadequada, e eu quero que vocês me respondam. E você pode, inclusive, argumentar com artigos da lei. Quanto mais fundamentado tiver o recurso, melhor. Você, para mandar esse recurso, depois que eles te responderam, você tem 10 dias para fazer isso. Se eles não te responderam, você vai ter 10 dias depois do prazo em que eles deveriam ter te respondido. Então, eles, enfim, não te responderam inadequadamente, mandam um recurso dentro dos 10 dias. Se eles não te responderem de novo, você pode mandar outro recurso, a gente fala que é recurso de segunda instância, e você pode chegar até na terceira instância. Isso depende do órgão, na verdade. Mas uma regra geral é essa, geralmente tem 3 instâncias. Para você verificar como funciona exatamente pro lugar onde você está perguntando, você tem que olhar a regulamentação de acesso à informação. Por exemplo, no estado de São Paulo existe o decreto estadual que regulamenta a lei de acesso. Lendo esse decreto, você vai ver que existem detalhes sobre a lei de acesso que não estão presentes na lei, coisas de prazo, coisas mais minuciosas. A lei dá mais diretrizes gerais. Mas essa questão do prazo, por exemplo, dos 20 dias, é uma coisa que está na lei e tem que ser respeitada. Voltando para os recursos, você tem, enfim, esses 3 recursos, você tem 10 dias para mandar, o órgão tem 5 dias para responder. Bom, eu queria falar também de algumas dicas na hora de você fazer um pedido de informação. Você precisa, primeiro, tentar ser extremamente sucinto. Então, pensa na informação que você quer, não precisa se apresentar, você não precisa dar satisfação de por que você quer essa informação, você não precisa passar, inclusive, nenhuma informação sua que não seja o seu nome e um documento, e uma forma de contato. Então, por exemplo, eu vou lá fazer um pedido, eu falo meu nome completo, eu falo que eu quero receber a resposta por esse e-mail, e eu falo que meu documento, que o meu RG é esse, ou que meu CPF é esse, não pode ser, assim, eles não podem me pedir os dois. Você tem que dar, enfim, eles não podem pedir mais do que isso. Enfim, depois que você faz o pedido, é legal que você acompanhe pelos protocolos. Então, depois que você fizer, você vai receber um e-mail com o protocolo do pedido que você tem que deixar de uma forma organizada. Depois eu vou fazer esse pedido no governo federal e eu vou mostrar pra vocês como que funciona isso nos protocolos. Outra dica que eu queria dar, além disso ser sucinto, você vai ser extremamente direto e explicar exatamente o que você quer. Então, se você fizer uma pergunta assim, eu gostaria de saber quantos casos de dengue ocorreram no Piauí. Eles não vão saber te responder, porque quantos casos de dengue ocorreram quando? Desde 2000, desde 2005, não dá pra saber. Ou se você só falar, eu quero saber quantos casos de dengue ocorreram desde 2005 e não falar onde, eles também não vão saber. Então, esse tipo de coisa, onde, quando, tem que ser bem especificado, porque senão eles simplesmente vão te responder que eles não sabem o que você tá pedindo e eles vão estar certos. Você vai ter que fazer outro pedido. Bom, existem vários, detalhes sobre a lei de acesso, principalmente em relação ao sigilo, a informações pessoais que não podem ser divulgadas, que são coisas que não caberiam aqui, porque essa é uma discussão muito grande. Eu recomendo que vocês leiam a lei, ela não é muito comprida, vale a pena. E leiam também a seção de dúvidas do site que eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que ajude bastante. E vocês também podem entrar em contato com a gente se vocês tiverem mais alguma dúvida. Ok, vamos fazer um pedido pro governo federal. Pode colocar no Google mesmo, o SIC do governo federal, vai aparecer o site. Se você quiser ir direto no endereço, é esic.cgu.gov.br. Você precisa fazer seu cadastro, primeira coisa, então você vai vir aqui em cadastre-se, caso você ainda não tenha feito. Como eu já fiz, eu vou só entrar na minha conta. Bom, depois de entrar na conta, você clica aqui em registrar pedido. Você vai colocar as informações que você quer mandar. Então, eu quero mandar, por exemplo, um pedido para o Ministério da Saúde. Então, você coloca aqui Ministério da Saúde. Como eu quero receber? Por e-mail, que é um pouco mais fácil. Se você quiser receber por carta, pode colocar também, mas aí tem que pagar um valor. Vou colocar aqui, então, por e-mail. Aí você coloca uma espécie de título para o seu pedido. Então,
eu vou pedir o orçamento de 2016, coloco orçamento de 2016. E aí vocês vão supor que gostaria de solicitar o valor do orçamento total do Ministério da Saúde em 2016. Como eu já disse, muito importante colocar o período para o qual você quer a informação, porque senão eles não têm como te mandar, enfim, para qualquer ano, qualquer mês, certo? Se eu quisesse incluir algum anexo, podia colocar aqui também, mas no caso a gente não precisa. Então vamos lá, próximo. Não preciso preencher esses dados de telefone, só enviar. Ele vai te dar o protocolo. Também vai chegar um protocolo no seu e-mail, mas é sempre bom anotar. Então eu recomendo que se vocês forem fazer muitos pedidos, vocês mantenham uma tabela no Excel, colocando, por exemplo, a data do pedido que vocês mandaram, qual foi o assunto do pedido, a mensagem do pedido na íntegra, e o protocolo e a data que ele deveria vir. Assim fica muito mais fácil de vocês acompanharem. Outro jeito de você acompanhar é você simplesmente vir aqui, por exemplo, consultar pedido. Eu quero ver esse pedido aí, vai aparecer aqui todos que eu já fiz. Ou então eu podia colocar o protocolo aqui para pesquisar, caso você tenha feito muitos pedidos e você conseguir achar na tabela dele. É claro que não existe só o SIC do governo executivo federal. Inclusive, uma coisa importante de falar para vocês também é quem que tem que seguir a lei de acesso, né? Então, a gente tem que... a lei de acesso tem que ser cumprida pelos poderes executivo, legislativo e judiciário em todos os níveis da federação. Então, governo federal, estadual e municipal. Todos esses órgãos públicos, eles têm que ter um canal de comunicação com o cidadão. Se não tiver um SIC, eles precisam responder por e-mail, por exemplo. E eles vão seguir os mesmos procedimentos. Então, se você manda um pedido, por e-mail, você escreve no e-mail, olha, quero um protocolo e esse pedido tem que ser respondido em 20 dias, de acordo com a lei de acesso à informação. Então, vocês podem basicamente fazer pedido para qualquer órgão por e-mail, vocês podem inclusive fazer por telefone, por carta, pelo meio que vocês quiserem. Sempre lembre de pedir um protocolo para vocês poderem acompanhar esse pedido e o prazo que é estabelecido para ter certeza que o poder público não vai simplesmente sumir com o pedido por algum motivo. Bom, falando um pouco do projeto então. O projeto se chama Achados e Pedidos e é uma parceria entre a Transparência Brasil e a Abrage. A gente queria apresentar eles para vocês porque a gente acha que tem uma sinergia muito grande com gastos abertos. Vocês já vão entender por quê. Basicamente, ele é um site que contém muitos pedidos de informação já feitos e já respondidos ou não respondidos. Então, a gente vai lançar esse site dia 10 de março, semana que vem, com uma base inicial de pedidos que a gente conseguiu com os órgãos públicos, alguns deles, e com organizações parceiras. E a partir do momento que ele estiver no ar, qualquer pessoa vai poder colocar um pedido que já tenha feito. A gente vai precisar aprovar o pedido na moderação da Transparência Brasil, mas se for um pedido normal, não for nenhuma brincadeira, ele vai ser aprovado. Então, como funciona? Você se cadastra no site e você ganha uma espécie de perfil do usuário e você pode cadastrar pedidos, você pode seguir outros usuários para ver os pedidos que eles fizeram, você pode avaliar os pedidos, as respostas feitas, as respostas dadas a outros pedidos e tudo mais. Além disso, mesmo não sendo um usuário, você pode pesquisar a nossa base de dados. Então você pode entrar lá e colocar, por exemplo, a palavra-chave saúde. Vai aparecer vários pedidos feitos com o tema da saúde, com esse conteúdo. Você pode também filtrar por estado, enfim, por várias variáveis, se você quiser fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada. Além de facilitar o acesso à informação, com esse site a gente vai conseguir avaliar um pouco melhor os órgãos públicos e como os órgãos públicos lidam com a lei de acesso. Então, como na hora que você coloca o pedido você vai pôr as datas, você vai colocar se você acha que ele foi atendido de forma correta ou não e tudo mais, a gente vai ter toda uma base de dados dizendo, olha, esse órgão aqui, ele responde só 30% dos pedidos, esse órgão aqui responde 60%, mas sendo que 50% são inadequados. Ou, enfim, vários números desse tipo que vão poder ajudar a gente a pressionar esses órgãos para melhorar esse atendimento ao cidadão. Então, isso tem tudo a ver com o que vocês vão fazer. E eu imagino que vocês vão querer pesquisar para pedidos que já foram feitos nos temas que vocês querem fazer. E também, eu espero, colocar os pedidos que vocês fizerem para ajudar a gente a crescer essa plataforma. Então, eu vou mostrar para vocês o site, como ele funciona, a carinha dele e tal. Ele não foi lançado oficialmente ainda, então se vocês entrarem lá,
Não vai ter os dados ainda, vai ter os dados só no dia 10, que é quando a gente lança de verdade. Mas vocês já podem dar uma olhada se vocês quiserem ou então usar depois. Tudo bem? Bom, esse daqui é o site do projeto. Então o endereço é www.achatosepedidos.org.br. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a nossa seção de dúvidas. Tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo vai estar aqui, e muitas coisas mais, porque é muito mais detalhado, né? Então a gente vai ter uma espécie de FAQ, né? Que são várias perguntas por assunto, e vocês podem clicar nas perguntas para ver especificamente os artigos que da LAI que tratam desse assunto, alguns exemplos, por exemplo, sobre como redigir bem um recurso, como redigir bem um pedido e várias outras informações. Se vocês não conseguirem encontrar a informação que vocês querem aqui, vocês podem entrar em contato com a gente para fazer perguntas sobre como vocês podem usar a lei de uma forma mais eficiente, a gente vai tentar ajudar. Além disso, eu queria mostrar para vocês, obviamente, como inserir um pedido e como buscar um pedido no site. Então, vamos lá. Para você inserir um pedido, primeiro você clica em entrar e cria sua conta, se você ainda não criou. No caso, eu já criei, então eu vou só entrar no meu usuário. Bom, vai aparecer aqui o meu feed, onde tem todos os pedidos que eu já fiz, né? Por enquanto eu não fiz nenhum. Os pedidos que já foram aprovados pela moderação, os que não foram aprovados, tudo mais. Para você inserir um pedido novo, você clica aqui em cima, inserir pedido, e aí você vai colocar os detalhes do seu pedido. Então você vai primeiro colocar para qual órgão público você enviou, você vai colocar qual foi o pedido feito, em qual data, a resposta que você teve, ou se você não teve resposta, enfim, os recursos que você talvez fez e tudo mais. Você pode também registrar um órgão público novo, caso ele ainda não esteja na nossa base de dados. Bom, e como a gente faz para pesquisar os pedidos que já estão na base? A gente clica aqui em pedidos. Você pode colocar uma palavra-chave aqui, por exemplo, orçamento. Então vai aparecer todos os pedidos que tem orçamento. Aqui não apareceu nenhum ainda porque a gente não colocou a base. Como eu falei para vocês, a gente vai lançar esse site no dia 10. Além de você filtrar por uma palavra-chave, você também pode colocar algumas especificações aqui do lado. Então, por exemplo, eu quero todos os pedidos que tiveram recurso. Então, você clica aqui e coloca que você quer pedidos com recurso e pedidos que já são finalizados no nível federal, por exemplo. E aí você busca. Bom, é basicamente isso. A gente vai ter também uma parte de estatísticas aqui embaixo. Então, a gente vai ter aqui a porcentagem dos pedidos que foram atendidos, que não foram atendidos, a quantidade de pedidos por estado. E aqui vai ser uma parte em que vão aparecer os pedidos que foram adicionados por último no site. A ideia é que, com esses dados do site, a gente possa avaliar a transparência dos órgãos também. Como eu falei, a gente ainda não tem dados porque a base não foi carregada, né? A gente vai carregar só para o lançamento, que vai ser no dia 10, semana que vem. Bom, gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente aqui pelo canal do site. E muito boa sorte no projeto de vocês. Até mais!